Passamos agora à última mesa do dia. Turismo para quem? Chamo ao palco, para a mediação da mesa e apresentação dos palestrantes, Marcelo Vilela, professor do Bacharelado em Lazer e Turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo e membro da Aliança para a Formação e Pesquisa em Turismo Social e Solidário da Organização Internacional de Turismo Social. E chamo também as debatedoras, a Jane Araújo Machado e Érica Schenkel. Bem, boa tarde a todas e a todos. Eu não pretendo me alongar aqui nessa exposição inicial, até porque o nosso tempo já está avançado e porque, sem dúvida nenhuma, o grande interesse é pelo que as nossas convidadas trazem, né? Embora, normalmente, quem diga isso, que não pretende se alongar, acaba se alongando, né? Mas eu juro que não vou fazer isso. Bom, nós tivemos aí, né, nos antecedendo, a apresentação do trabalho, e isso, esse momento, né, do evento é particularmente interessante e importante para a gente, então eu quero, me dirigindo ao grupo que apresentou aqui o trabalho, parabenizar e agradecer todos os grupos, todas as pessoas que encaminharam seus trabalhos nessa seleção, né, e parabenizar também tanto os que estão aqui recebendo a menção rosa, quanto o grupo que apresentou o vídeo, né? Bom, antes de avançar aqui no nosso tema, né, eu gostaria de fazer uma rápida enquete aqui entre o grupo, né? Eu gostaria que as pessoas levantassem a mão. Quem aqui estudou turismo na graduação? Ou estuda, né? Bastante gente, né? Desses que levantaram a mão, quem ouviu falar de turismo social na graduação? Um grupo um pouquinho menor, né? E quem teve a oportunidade de estudar com profundidade esse tema durante a graduação? Menos ainda, né? Essa inquietação, né, que fica evidente aqui na plateia, também é a inquietação que me levou, nos anos 90, durante o mestrado, a me dirigir, né, a esse assunto, né? E que acabou resultando hoje aqui no convite para moderar essa mesa, intitulada Turismo para quem? Né? Então, a gente percebe que, claro, existem diversas questões que estão sendo colocadas nesse evento, hoje pela manhã, na primeira parte da tarde, amanhã continuaremos, na quinta, na sexta e no sábado, com as atividades complementares do seminário, né? Mas a gente entende que, apesar de todas as contradições e limitações, etc., fica essa pergunta, né? Turismo para quem? E, intencionalmente, inclusive, quando discutíamos a organização do evento, a gente manteve esse tom, digamos, mais popular da linguagem, né, no para quem, né, intencionalmente, né. Então, justamente para apresentar algumas reflexões e trazer algumas informações, dados e visões sobre uma possível resposta para essa pergunta, né, é que eu tenho a honra de apresentar as professoras, né, equilibrando agora um pouco as relações de gênero aqui no nosso seminário, né. Temos uma mesa aqui com duas professoras, duas palestrantes. Primeiramente, nós teremos a apresentação da professora Érica Schenkel, que é bacharel em turismo, é formada em turismo, licenciada, como se diz na Argentina, né, pela Universidade Nacional del Sur, doutora em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Nacional de Cuyo e pós-doutora pela Universidade de Buenos Aires. Atualmente, ela é professora do Departamento de Geografia e Turismo da Universidade Nacional del Sur e é coordenadora do Turismo Crítico, um espaço de pesquisa e divulgação em turismo a partir de uma perspectiva latino-americana. Em seguida, nós teremos a fala da professora Jane de Araújo Machado, que é bacharel em turismo também, mestre em desenvolvimento e meio ambiente pelo PRODEMA, da Universidade Federal da Paraíba. Atualmente, ela é professora substituta do curso de turismo desta mesma instituição e coordenadora do curso técnico em hospedagem na Escola Cidadã Integral Presidente João Goulart, da Rede Estadual de Ensino da Paraíba. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos aqui e passo agora a palavra à professora Érica para a sua apresentação. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es una alegría realmente poder estar hoy aquí con ustedes, compartiendo todas las discusiones que están surgiendo
desde una mirada crítica pero proactiva, si estamos acá compartiendo un seminario de turismo es porque creemos que otro turismo es posible, así que estos espacios son fundamentales para empezar a pensar en ese sentido. Agradecerle particularmente al CESCI la invitación, felicitarlos por estos 70 años de acciones interrumpidas vinculadas con la cuestión del desarrollo de la cultura, de la salud, de la educación y también del turismo social. El CESCI es el ejemplo de que el actor privado también en Latinoamérica puede ocupar un lugar protagónico. En mi caso particular, y como comentaba Marcelo, cuando surge la idea de esta mesa temática de turismo para quién, y esa pregunta que ya desde el Vamos nos está interpelando, o vinculado a los estudiantes, y ese video que terminaba el turismo realmente es un derecho. Bueno, me interesaba hoy discutir con ustedes qué sucede con el turismo y sobre todo con el acceso a la práctica turística en una región como la nuestra, la región de América Latina, y es un poco poner en tensión esta cuestión del discurso del derecho con el acceso efectivo y el turismo social como una respuesta a estos escenarios de exclusión y de desigualdad. Bueno, en principio, y como sucede cada vez que tengo la oportunidad, me parece interesante dar cuenta el lugar de vanguardia que ocupó la región de América Latina en los pronunciamientos vinculados al derecho a las vacaciones pagadas. Es un lugar realmente protagónico, pero ha sido marginado absolutamente de las obras referentes de la temática, de claro corte eurocentrista, y Latinoamérica realmente ha ocupado un lugar destacado que me interesa señalar y destacar cada vez que tengo la oportunidad. Brasil y México se convirtieron en los primeros países a nivel mundial en ratificar el convenio de la OIT de vacaciones pagadas en el año 1936, con los gobiernos populares de Getúlio Vargas y Lázaro Cárdenas, y Argentina fue el 7º país del mundo, en el año 55, con el gobierno de Juan Domingo Perón, en ratificar este convenio de la OIT de vacaciones pagadas. Pero estos pronunciamientos no quedaron solamente ahí, y en el año 48 la región logra sancionar la primera convención que da cuenta al derecho activo de las vacaciones para el sector trabajador, pero también para el conjunto social, y por primera vez empieza a hablar del aprovechamiento al tiempo libre, al disfrute del turismo, vinculado al desarrollo de las personas, ¿sí? Que fue la Convención de Derechos y Deberes del Hombre. Bueno, ahí hay distintos hitos normativos que acompañan estos pronunciamientos, regionales e internacionales, y que hoy en día generan que en la mayoría de nuestras constituciones nacionales esté reglamentado el derecho a las vacaciones y también en muchos otros incluso el derecho al turismo, sea en constitución o sea en ley específica. Ahora bien, una cosa es la proclamación del derecho, ¿sí?, que es como quedó en discusión a lo largo de este día, y otra cosa es la práctica existente, que es un poco lo que me interesa discutir hoy con ustedes. ¿Qué sucede con el acceso al turismo en nuestra región? ¿Qué sucede con el disfrute del turismo en Latinoamérica? Y tratar de responder estas preguntas nos lleva a ese contexto histórico, estructural, tradicional, que América Latina es desigualdad, ¿sí? Cuando uno trabaja con indicadores de desigualdad, en ese caso pueden ver el coeficiente de Gini, que es el que nos dice cómo se distribuyen los recursos de nuestras poblaciones. Nos señala que en nuestros países una minoría de nuestra población concentra la gran mayoría de los recursos que producimos. Y obviamente esta desigualdad económica se traduce luego en desigualdad social, porque es a partir de estos medios materiales que accedemos a los distintos bienes y servicios. Esta imagen nos da cuenta que los niveles de desigualdad por países de América Latina y el Caribe son realmente desiguales. Incluso señalan que el patrón de desarrollo de las últimas décadas no hizo otra cosa que concentrar aún más las brechas históricas vinculadas al origen racial y étnico, el género y la clase social, y mantuvo las asimetrías en cuanto a derechos y condiciones de vida. Y América Latina no solamente es desigual, sino que se constituye en la región más desigual del planeta, más desigual del mundo. Cuando uno analiza ese coeficiente de Gini y lo analiza a escala territorial, vemos que nuestra región, ¿sí?, tiene los peores niveles mundiales.
y incluso este índice se concentra aún más en poblaciones afrodescendientes, en poblaciones indígenas y en mujeres. Y es en este marco, obviamente, que no podemos desconocer que tenemos que analizar el turismo. El turismo no se puede analizar de forma aislada. El turismo, antes que nada, es una práctica social y no puede verse aislado de este contexto que condiciona y este contexto que en muchos casos determina. ¿Sí? En pleno siglo XXI, hablar de acceso al turismo en la región es hablar de un acceso al turismo desigual y minoritario. Desigual porque ahora vamos a ver que aún perduran barreras estructurales que condicionan la capacidad de vacacionar de las mayorías de las poblaciones, y a su vez minoritario, porque incluso en aquellos países que tienen los mejores índices regionales, el acceso al turismo, es decir, el disfrute de un viaje turístico con un pernocte anual, es realizado todavía por una minoría de latinoamericanos. Las grandes mayorías continúan concentrando extensas jornadas laborales, bajos niveles de bienestar y están insertos en estructuras laborales precarias e informales, incluso disponen bajos niveles recreativos a su disposición, mucho más, obviamente, acceso al consumo turístico. Y cuando uno intenta hacer un análisis empírico de lo que está sucediendo en la actualidad con el acceso al turismo en la región, e intentamos hacer un paralelismo con lo que sucede en Europa, ¿no? El origen del turismo, y nos encontramos obviamente con una situación totalmente distinta. Sin embargo, en América Latina la academia, los académicos, nos seguimos preocupando por utilizar categorías como masividad, como turismo universal, como turismo para todos, que tiene muy poco que ver con nuestra realidad, ¿sí? Entonces les decía, cuando por ejemplo analizamos los niveles de participación turística en Europa, en la última década vemos que casi no han variado, ¿sí? Está en torno al 70%, es decir, que hay una gran mayoría de ciudadanos europeos que acceden a ese viaje turístico en el año, e incluso, obviamente, si uno toma países nórdicos como Suecia, como Noruega, como Finlandia, son niveles por encima del 90%. Miren si en esas sociedades, obviamente, no se puede hablar de un turismo universal, de un turismo masivo. Bueno, pero en la región, como pueden ver, los niveles de participación son significativamente diferentes. Cuando uno, en principio, intenta hacer un análisis de lo que sucede en la región, nos encontramos con el choque estadístico, ¿sí? Pueden ver que, a diferencia de lo que sucede en Europa, que gracias al Eurobarómetro uno conoce la media anual por región y por país, en Latinoamérica aún no tenemos estadísticas que den cuenta del turismo nacional, ¿sí? Son estadísticas nacionales que se realizan de manera poco frecuente. Entonces pueden ver que hay años que tienen recabado el dato y otros años que no. Cuando uno incluso entonces hace este análisis comparativo, ¿sí? Y hacemos esa aproximación, nos encontramos con que hay 3 países a nivel regional, que es el caso de Brasil, de México y de Argentina, que son los que tienen las mayores tasas de participación, es decir, que sus poblaciones acceden a un viaje turístico, pero siguen siendo minoritarias. Están en torno al 45%, dependiendo del año del análisis. Y cuando uno analiza los otros países con estadísticas vinculadas a sus turismos nacionales, como es el caso de Chile, como es el caso de Perú, como es el caso de Paraguay, de Colombia, nos encontramos con que estos niveles disminuyen de manera significativa. Y estamos hablando de tasas del 30%, tasas del 20%, tasas del 10%. ¿Sí? En Latinoamérica hay un amplio universo mayoritario de no participantes, de excluidos del turismo. Sin embargo, las políticas turísticas de nuestros países se abocan mayoritariamente al turismo, como el análisis académico, y estamos dejando toda esa población, ese universo de excluidos sin atención. Pero la práctica turística, como les decía, no solamente es minoritaria en Latinoamérica, sino que también es desigual. Es desigual porque cuando uno analiza estos promedios nacionales y los pocos que analizan obstáculos de acceso, cuáles son las barreras que imposibilitan el acceso al disfrute de esta práctica, nos encontramos con que, obviamente, la situación socioeconómica de ese hogar va a condicionar la participación turística, ¿sí? A medida que se precariza el nivel de ingresos de ese hogar, a medida que se precariza la situación laboral de ese jefe de familia, a medida que se precariza el nivel educativo, también disminuye su posibilidad de acceder al turismo.
Y nos encontramos con un obstáculo como la barrera económica, que explica 5 a cada 7 excluidos. 5 de cada 7 latinoamericanos no accede a la práctica turística porque no dispone los ingresos mínimos necesarios para acceder al turismo a los precios del mercado. Las otras barreras, la barrera de salud, la barrera de tiempo, la barrera de interés, no llegan ni siquiera en conjunto a alcanzar la barrera económica. Y es en este marco que creo fundamental abordar la cuestión del turismo social. El turismo social no puede escapar a este contexto. El turismo social en Latinoamérica tiene y debe de ocupar realmente un lugar protagónico, ¿sí? Puede generar escenarios de mayor inclusión. Obviamente no podemos cargarlo al turismo social con que genere una resolución estructural a la problemática de la inequidad, porque es imposible. Pero sí puede tener situaciones de mayor equidad, de mayor inclusión. Y en este marco me parece interesante destacar la labor de distintos agentes operadores, ¿sí?, que han desarrollado iniciativas de turismo social a lo largo de la historia y que hoy en día lo siguen implementando. Y en este caso tengo que destacar la labor de actores privados, ¿sí?, como el SESC aquí en Brasil, que lo mencionaba en el comienzo, y el Confrenalco en Colombia, la Caja de Compensación Familiar Frenalco, que son instituciones realmente a destacar, que han realizado acciones por 70, por 60 años de manera interrumpida y generan escenarios de mayor inclusión en el desarrollo de la cultura, la educación, el ocio y el turismo, pero son absolutamente excepcionales. Cuando uno analiza el mapa regional del turismo social, nos encontramos con que la gran mayoría de las iniciativas dependen de los estados, es decir, son políticas públicas que parten de los gobiernos nacionales. Y esto obviamente tiene que ver con las características que tenemos como sistemas políticos latinos, ¿sí? Somos sistemas con democracias lamentablemente endebles, que han pasado y sobrellevado cruentas dictaduras militares, y esto origina en que el espacio público sea ocupado lentamente por actor privado y social que está dando y desea consolidar su accionar año a año. No se quería quedar. Bueno, ¿y cuáles son estas políticas de turismo social? En principio, hacer una breve referencia histórica, a diferencia de lo que sucede en el contexto europeo, en Latinoamérica las primeras políticas de turismo social inician en los 70, a diferencia, tengo que destacar el caso de Argentina, que implementa las políticas de turismo social contemporáneas a lo que fue el origen del SESC aquí en Brasil en la década del 40, ¿sí?, con el primer peronismo, pero la gran mayoría de los países que comienzan a trabajar con iniciativas de turismo social en sus agendas de gobierno inician recién en la década del 70. Y a partir de ahí, como sucede en materia de política pública latinoamericana, tenemos una altísima inestabilidad, ¿sí? Tenemos periodos de alta activación de estas demandas de turismo social en las agendas de gobierno y tenemos periodos de bloqueo de este tipo de iniciativas. Cuando estuve aquí por última vez, también en el SESC San Pablo, que organizó el Congreso Mundial de Turismo Social en el año 2014, discutimos con ustedes este esquema, que me pareció interesante retomarlo y volver después a la coyuntura. En este año habíamos discutido, habíamos destacado distintas iniciativas que estaban teniendo gobiernos latinoamericanos vinculadas al turismo social, ¿sí?, y referenciaba el caso de Ecuador, el caso de México, el caso de Uruguay, el caso de Chile, el caso de Brasil, el caso de Argentina. Eran iniciativas que habían podido existir por más de 10 años, realmente algo llamativo para nuestra región, y con todas las dificultades que encierran, que en ese momento las discutimos, y todos los desafíos que todavía tenían pendientes, eran iniciativas que tenían una mayor inclusión de sectores de tercera edad, de sectores con discapacidad, de familias con bajos ingresos, de jóvenes, ¿sí? Se tendía y facilitaba el acceso al turismo a estos sectores. Pero bueno, hoy en día esta situación ha cambiado de manera significativa, ¿sí? Al año 2018, a la actualidad, nos encontramos con una clara disminución en las partidas presupuestarias que nuestros gobiernos destinan al turismo social, que incluso llegó a la eliminación de 4 de estas iniciativas que se estaban desarrollando, como es el caso de uno de los programas de Argentina, el programa federal, el programa Viaja Más de Brasil, el programa de México, Un Turismo para Todos, y el programa de Ecuador Viaja Fácil, ¿sí? Ya no se están implementando. Y esto tiene que ver con la reducción que llama la CEPAL del gasto social significativo que se ha dado en un poquito menos
de lustro. Y cuando uno analiza concretamente qué sucedió con estos recursos, a dónde fue esta plata pública, este recurso gubernamental, más allá de la reducción del gasto social, que ya es significativa, también nos encontramos con que en la arena turística se ha consolidado una reasignación de recursos en torno a lo que es la promoción del turismo internacional. Pienso en el caso del Improtur en Argentina, en el caso del Embratur en Brasil, en el caso del Consejo de Promoción de Turismo de México. Son entes vinculados al turismo internacional que han consolidado a nivel presupuestario los recursos que se venían destinando al área, y esto también ha ido en mella de las iniciativas vinculadas al turismo social. Y en este marco aprovecho para hacer unos interrogantes que me parece interesante discutir con ustedes, ¿sí? Este protagonismo que están tomando los institutos de promoción. Obviamente se vinculan estos discursos dominantes de los que hablaba Rodrigo, de los que hablaba Tiago anteriormente, ¿sí? Esa cuestión de vincular al turismo directamente a la cuestión del empleo, de la balanza comercial de superávit, vinculada a la contribución a los productos brutos internos. Sin embargo, yo sostengo que es muy poco el material empírico que desde la academia estamos generando para responder estas preguntas. ¿Sí? Son discursos hegemónicos y tenemos que empezar a trabajar juntos en darle respuestas significativas a estas preguntas. ¿Qué sucede realmente con estas políticas? ¿Sí? ¿Qué se espera de estas políticas, pero qué generan estas políticas en nuestras sociedades? Bueno, y no sé qué pasó con la diapositiva, pero para finalizar, ¿qué me interesa? Me interesa retomar esta cuestión del turismo social como un instrumento de inclusión, ¿sí? Yo creo que en Latinoamérica el turismo social realmente debe ocupar un lugar protagónico, ¿sí? Y tenemos mucho que hacer todavía en este sentido. El turismo social en nuestra región tiene una oportunidad, sin dudas, que son los bajos niveles de participación turística. Aún hay una gran mayoría de excluidos, de no participantes, ¿sí? Que deseando acceder al turismo no logran acceder porque no tienen los ingresos necesarios para acceder al consumo comercial, ¿sí? Entonces, si uno genera iniciativas de turismo social concretas, que no solo se vean como un instrumento de inclusión social, sino también como una oportunidad de desarrollo económico en localidades con alto potencial turístico y quizá no tengan el conocimiento para insertarse a la promoción internacional, ni siquiera a los destinos domésticos. Pero para esto es fundamental seguir trabajando en iniciativas endógenas. Y con esto, ¿qué quiero decir? Empezar a generar nuestras propias iniciativas que tengan en cuenta nuestros obstáculos, sin dudas tomar los casos de éxito que se han desarrollado en otras latitudes, pero repensarlos a partir de nuestras propias realidades regionales. Y para esto es fundamental la cooperación público-privada. Y no lo digo como una cáscara vacía, sino realmente trabajar codo a codo el ámbito de la gestión privada, el ámbito de la academia, el ámbito de los decisores públicos, para empezar a elaborar realmente políticas vinculadas a nuestras propias realidades. Y en este trabajo arduo, seguramente, creo que un punto de partida fundamental sería trabajar en la cuestión estadística, ¿sí? Nosotros, como les decía, hace décadas, nuestros países, respetando las recomendaciones de la OMT en cuanto a cuenta satélite, conocemos cuántos turistas internacionales llegan a nuestros países, cuánto consumen, cuántos días se quedan, qué intereses los motiva a viajar. Sin embargo, no sabemos o sabemos muy poco de lo que hacemos nosotros mismos como residentes de nuestros países a escala turística, ¿sí? Tenemos que empezar a trabajar seriamente en un sistema de turismo social que nos permita salir de esos promedios nacionales para generar realmente pautas regionales que puedan describir nuestra problemática de la exclusión turística, ¿sí? En esto yo creo y sostengo que sin una estadística fidedigna, me refiero a periódica, homogénea, veraz, es muy difícil pensar en políticas de turismo social exitosas, porque tienen que configurarse para responder a esa problemática. Muchas gracias. Eu passo agora a palavra à professora Djane, lembrando que vocês podem encaminhar as perguntas aqui, né, para o nosso debate ao final. Eu peço também que, por favor, identifiquem-se, né, no formulário das perguntas e deixem também o e-mail anotado, porque caso a gente não tenha tempo de responder a todas as questões, as perguntas ficarão com as professoras. Tá ok? Obrigado.
A Jenny. Boa tarde, gente. Quero, né, agradecer o convite do SESC e saudar a professora Érica e o professor Marcelo. Bom, assim, eu vou trazer um caso bem específico e a minha fala vai ficar no âmbito das contradições do turismo, com uma reflexão bastante crítica. Bom, para começar, eu quero falar sobre a Organização Mundial do Turismo. A OMT, ela traz diretrizes que regulam o turismo do ponto de vista do mercado e definições que perpassam a formulação de políticas públicas de turismo e as pesquisas acadêmicas na área. No entanto, quando a gente se depara com o turismo enquanto prática social de lazer, a gente encontra complexidades para seguir as definições da OMT. Como o Tiago questionou, o que é ou não turismo, quem é ou não turista, e dentro dessas complexidades, nós identificamos a participação de grupos sociais nos fluxos dos movimentos turísticos num cenário de desigualdades. Bom, e um espaço social de lazer que exemplifica bem esse cenário é a praia. Se a gente estudar a relação do homem com o mar, a transformação da praia em um espaço de lazer, a gente vai ver que a praia, outrora um espaço das classes privilegiadas, ela foi transformada num espaço democrático e diversificado. No entanto, o uso dos espaços da praia sempre foi socialmente seletivo. E, com o desenvolvimento do turismo, essa segregação vem se tornando cada vez mais acentuada. E a gente tem o destaque da urbanização turística. A urbanização turística ela transforma a paisagem natural em lugar de consumo. Então, por si só, ela já cria um cenário de elitização. Então, você tem um consumo nos hotéis, nos restaurantes, nos centros comerciais, e tudo isso, entendeu, já caracteriza um espaço de seletividade social no ambiente da praia. E aí a gente tem o destaque das políticas públicas de turismo, que elas vêm na função de planejamento do desenvolvimento turístico, parceria nesse processo de urbanização, e aí entra a questão do público e do privado, mas que acabam por segregar o usufruto do lazer de grupos socialmente discriminados por cor e condição socioeconômica. E um exemplo dessas políticas públicas de turismo são as cobranças de taxas de turismo que vêm sendo implantadas em várias praias do litoral brasileiro. Essas taxas de turismo, que são chamadas também de pedágios, ela tem um discurso ambiental, de preservação e conservação do espaço da praia, de sustentabilidade, às vezes ela recebe até o nome de pedágio sustentável. Também tem de salubridade, e o objetivo, supostamente, não é elitista. O objetivo é na questão de preservar os espaços da praia, e, no senso comum, ela realmente é necessária. Só que, na maioria das vezes, se a gente observar, não passa de mais uma tributação. E, sendo uma tributação, ela termina impactando o usufruto dos espaços da praia por determinados grupos sociais. Mais uma tributação por quê? Porque muitas vezes a gente não tem um retorno de melhoria de infraestrutura, projetos de educação ambiental, ou então projetos de realmente que vise a questão da sustentabilidade. Então, assim como vários outros impostos que a sociedade paga, essa cobrança de taxas de turismo, que são implementadas por políticas públicas, elas terminam tendo essa função mais de tributação do que realmente o objetivo de controlar o turismo, de tornar o turismo uma prática sustentável. E a gente tem também um grupo bastante específico, que eles também, no senso comum, são chamados por farofeiros. Eu acho que todo mundo aqui conhece os farofeiros. Eu acredito que ele também existe em outros países, que são
são aquelas pessoas que chegam à praia munidas de alimentação, churrasqueira, tenda, panela, e vão passar o dia todo na praia. Geralmente passam o domingo, que é o domingo de sol, no período de verão, é também digamos, o dia bem característico desse público. Então, além de serem conhecidos como farofeiros, ele leva um estigma. O estigma de pobre, de não consumidor, de agitador, bagunceiro, que causa uma sensação de invasão, de feiura nos espaços da praia. Obviamente porque a maioria chegam em passeios de excursão, e aí, quando para aquele ônibus, desce um monte de gente com isopor, com a panela, e então cria aquela sensação, né, de invasão. Estão invadindo a praia. Mas, enfim, eles registram um fluxo de pessoas cujo perfil socioeconômico não é compatível com os padrões de consumo turístico. E, dentro dessa característica, as cobranças de taxas de turismo, elas atuam no sentido de tornar os espaços da praia mais exclusivos, mais seletivos. E, realmente, se a gente for analisar direitinho, as pessoas gostam mesmo da praia exclusiva, com pouca movimentação, né? Sobretudo agora, com digamos, o consumo do ambiente com exclusividade, o consumo de fotos nas redes sociais, então isso tem muita relação. A praia com muita gente, muito agitada, ela é pouco atrativa. Então, essa lei de tributação, em alguns estados, os órgãos públicos da parte jurídica, eles terminam por intervir, colocando a lei como inconstitucional. Isso, sobretudo, porque a praia é um espaço público, é um bem comum. No entanto, entra o questionamento de ser uma lei de turismo para quem não é considerado turista. E aí a gente volta naquela definição da OMT, né? O que é o não turismo, quem é o não turista, como é que a gente vai, na prática, seguir essas definições, delimitar quem é o não turista, quem pode ou não pagar uma taxa de turismo. Então, pelo fato desse grupo social historicamente ser discriminado, a sua exclusão é legitimada socialmente. E mesmo Ministério Público intervindo nessas leis de pedágio, a gente percebe que eles são excluídos, sim, dos espaços da praia. E, socialmente, as pessoas aceitam isso, mesmo sabendo que a lei é apenas uma tributação que torna os espaços privados, entendeu? O fato de não ter o farofeiro na praia, socialmente é bem desejável. Então, acaba que essa lei de tributação, ela acontece muitas vezes em alguns estados, como é o caso da Paraíba, que eu sou da Paraíba. Então, é irregular, mas que está acontecendo. As placas de sinalização da cobrança de taxa de turismo foram tiradas em função da intervenção do Ministério Público Federal, mas, mesmo assim, a Guarda Municipal sutilmente faz a questão do pedágio, exclui a presença desses grupos sociais da praia e, socialmente, passa por despercebido, como se ninguém tivesse dando visibilidade à prática que está acontecendo. Então, desculpa, esse processo configura o que a gente pode chamar de injustiça ambiental. O termo justiça ambiental surgiu nos Estados Unidos com relação a uma questão social bem específica, que é a presença de famílias negras residentes de áreas de contaminação de risco químico. E, na América Latina, assim como, sobretudo no Brasil, o termo ganhou uma amplitude diante dos diversos cenários de desigualdades. E, apesar do termo ele não ter muita relação ainda com o turismo, é clara a desigualdade social no escopo dos impactos, tanto positivos como os negativos, que o turismo proporciona. E o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, bem específico, com relação à questão da praia e com relação à questão dos farofeiros,
ele entra nesse processo de injustiça ambiental e de também racismo ambiental, porque é um processo racista de excluir um grupo social por uma questão de cor e condição socioeconômica. Então, configura o processo de injustiça ambiental porque desrespeita o direito de ir e vir do cidadão, que é garantido pela Constituição, o direito ao lazer também, como foi discutido pela professora Érica, o direito de acesso à praia, e aí a gente inclui os recursos naturais da praia, tanto as paisagens como a questão do acesso aos recursos naturais, enfim, sol, vento, mar, água, e tudo. E, além disso, a gente deve considerar que a praia ainda é, para uma parcela significativa da sociedade, uma das poucas opções de lazer de baixo custo. E, a partir do momento que o acesso à praia se torna limitado, o lazer também se torna limitado para vários grupos sociais, além de desarticular uma prática de lazer tradicional, porque cada vez a gente não tem visto mais os ônibus de excursões populares. Elas são vistas como clandestinas, como informais, excursões não turísticas. Muitas vezes a cobrança está relacionada ao fato delas não serem organizadas por empresas que têm um cadastro na Embratur. Então, como elas não são excursões formais, elas acabam sendo taxadas para ter acesso à praia. Sem levar em consideração, a gente ainda tem que levar em consideração o fato de que essas excursões acontecem também em outros espaços, como lagunas, entendeu? Espaços de outros balneários, ou então espaços culturais, espaços de turismo religioso, enfim. A prática, ela realmente é tradicional, mas com relação à praia, ela tem ganhado pouca visibilidade, tanto do ponto de vista de pesquisa acadêmica, como uma formulação de políticas públicas, e ela realmente está desarticulada. É algo que era comum nos domingos de sol de verão, a gente tem visto que cada vez menos a presença desses grupos sociais, além de desqualificar simbolicamente os grupos sociais para justificar sua exclusão nos espaços da praia. E, como eu falei para vocês, recentemente até circulou um vídeo compartilhado pelo Mídia Ninja que falava exatamente sobre isso, entendeu? De como o Rio de Janeiro, na década de 60, já tinha essa discussão sobre o domingo na praia. Já tem até o clichê, né? Evita a praia aos domingos, porque é o dia que ela está lotada, a agitação é muito grande. Então, assim, essa desqualificação simbólica, como eu falei para vocês, legitima a exclusão desses grupos sociais. E, se a gente for analisar, são grupos sociais que fazem parte do corpo de trabalhadores, e aí o turismo, eu pergunto para vocês, turismo para quem, afinal? Bem, eu quero agradecer imensamente as apresentações da professora Dijane e professora Érica. Enquanto a gente recebe aqui as perguntas, eu queria retomar alguns pontos. Nós tivemos uma sequência de apresentações aqui que partiu de um aspecto mais geral, a fala da professora Érica, analisando a questão do acesso ao turismo, do volume de práticas turísticas nos países da América Latina, numa visão muito perspicaz e muito necessária, de que, claro, temos problemas de várias ordens, de várias naturezas, e o acesso ao turismo é mais um desses problemas, na verdade, e é, inclusive, decorrência desses outros problemas mais graves e históricos que nós temos. Então, evidentemente, que o turismo social não vai resolver, e nós não podemos ter essa pretensão de que ele vai resolver todas as questões, todas as demandas. E eu tenho uma teoria pessoal que vai aí na direção do que foi apresentado pela professora Dijane, de que é justamente na ausência de mecanismos que tentem minimizar essa limitação do acesso ao turismo, ou na ineficiência desses mecanismos, porque, como foi apresentado, alguns países até têm algumas experiências, algumas práticas, ações políticas, mas a gente percebe uma limitação de várias naturezas
no enfrentamento e na resolução dessas questões, né? E é talvez por conta dessas limitações que boa parte da população se vê aí sem condições de acesso ao lazer turístico e acaba partindo para práticas auto-organizadas, como os exemplos que a professora Ediane comentava e relatava aqui para a gente a partir do estudo que ela fez no litoral do Nordeste, né? É um problema que, evidentemente, não é exclusivo da região analisada, né? Nós, aqui em São Paulo, para quem é daqui de São Paulo, conhece bem, né, esse cenário, conseguiu visualizar, eu acho, perfeitamente essa imagem que a professora Ediane descreveu. Nós temos relatos de pesquisas sobre esse tema, que, aliás, tem sido um tema um pouco abandonado, né, e a gente conversava sobre isso no almoço. Será que é porque o problema não existe mais, ou é porque as pessoas não se interessam mais por esse assunto, né? Mas, seja como for, algumas pesquisas que, durante algum tempo, trataram desse assunto, dão conta, por exemplo, de ônibus parados na rodovia Rio-Santos, né, para quem conhece aqui o litoral norte de São Paulo. Obrigado. E esses ônibus, as pessoas, quer dizer, elas desembarcavam a uma distância considerável da praia e tinham que caminhar um longo percurso, justamente por conta desse tipo de restrição imposta às cidades, sobretudo do litoral norte paulista, mas também da Baixada Santista e mesmo do litoral sul, né? Então, nós temos aqui duas abordagens que não são exatamente do mesmo tema, né? O aspecto tratado pela professora Adjane chegou a receber o nome, inclusive, do ponto de vista teórico, de turismo popular, mas que, sem dúvida nenhuma, são complementares, né? E daí a concepção dessa mesa, no sentido de articular essas duas reivindicações pelas práticas turísticas institucionalizadas ou não, né? Bom, passando aqui algumas perguntas, vamos ver aqui o... Opa, obrigado. Tá bem. Eu vou começar aqui por essa última que chegou, né? Penso que é específica à professora Adjane. Como compatibilizar a preservação dos espaços ambientais e culturais com a democratização da prática do acesso ao turismo? É do Aelson, de Iguape. Bom, então, assim, como o professor Marcelo falou, minha pesquisa de dissertação foi no tema, e uma questão que foi identificada na pesquisa é que as políticas públicas de turismo, elas não estão, digamos assim, elas não são políticas públicas de lazer. Elas pensam do ponto de vista das definições da OMT para classificar quem vai ser ou não turista e direcionar essas políticas públicas para determinado público. Então, assim, se algumas instâncias balneares elas já eram tradicionalmente frequentadas por esse grupo social, obviamente que, a partir do momento que ela se torna uma instância turística, as políticas públicas elas têm que considerar os dois públicos que existem na localidade. E, como eu falei para vocês, cobrar uma taxa de turismo sem oferecer nenhum tipo de infraestrutura, entendeu, se torna uma tributação incompatível com o objetivo que se pretende no discurso dela. E, assim, a questão de compatibilizar, obviamente que a gente sabe que o turismo, nesse processo de globalização, ele tende a ser uma prática massificada. E a gente falar em desenvolver o turismo de forma sustentável, a gente também volta para a questão do discurso. Por isso que eu falei para vocês, assim, da pouca relação que existe entre turismo e a questão de injustiça ambiental. Porque um discurso, a perspectiva do turismo sustentável ainda está nessa questão discursiva, e, obviamente, que se existe um fluxo de massa, seja de excursões turísticas ou excursões populares, o controle deve ser para os dois segmentos. Não dá para, digamos, como eu falei, o fato de ser injustiça ambiental é porque recai desproporcionalmente sobre os indivíduos na sociedade.
Então, os dois segmentos devem ser considerados, tanto do ponto de vista do fluxo turístico, como também daquelas pessoas que estão lá por uma questão de lazer. E que, na minha opinião, também estão dentro dessa ideia de fluxo turístico. Eles são turistas também. Se analisar direitinho, eles saem de suas residências, às vezes de, digamos, áreas rurais, para vivenciar um dia de lazer na praia. Então, por uma questão de perfil de consumo, eles não são considerados turistas, mas, na verdade, o fluxo é o mesmo. Inclusive, os impactos das excursões turísticas praticamente digamos, maior os impactos, eu nem digo o mesmo impacto, eles são maiores porque as excursões populares estão na praia no domingo e as excursões turísticas, elas estão em movimento de domingo a domingo, durante a semana toda, no período de alta estação, e quando a gente fala do ponto de vista do Nordeste, o ano todo, porque praticamente a gente tem um período, digamos, de sol propício aí à praia durante o ano todo. Então, assim, nessa questão entre conciliar a preservação do ambiente e os fluxos, entra a questão de políticas públicas, entendeu? Que vise tornar o espaço realmente democrático, e se a gente for analisar direitinho, o discurso de capacidade de carga, ele não está relacionado à tributação, ele está relacionado ao controle de acesso. Então, se é para existir uma capacidade de carga e um controle de acesso, que seja feita de forma proporcional para todos os grupos que estão frequentando o espaço. Não, por exemplo, o Fernando de Noronha, eu moro no Nordeste, já tentei várias vezes aí a Fernando de Noronha, mas não consegui ainda, porque o consumo em Fernando de Noronha é um consumo de luxo e tem uma taxa de preservação que todo mundo considera realmente necessária para a sustentabilidade do turismo na região. Só que Fernando de Noronha tem um problema muito grave com relação ao acúmulo de lixo, a produção, né, e acúmulo de lixo. E aí fica o questionamento, uma tributação para a questão do turismo sustentável e um caso que não foi solucionado até hoje, mesmo diante da tributação. Então, cabe às políticas públicas nesse sentido, de levar em consideração o público que frequenta a praia, para pensar em forma de realmente planejar a atividade, sem o processo de segregação. O professor Hélio Índice, ele fez aqui uma pergunta às duas palestrantes, e penso que a fala da professora Diane agora até já respondeu. Eu vou fazer a pergunta e depois vou passar, então, a palavra à professora Érica para que ela aborde o tema sob a sua perspectiva, né? Então, no caso de um turismo para todos, obter sucesso... No caso de um turismo para todos, obter sucesso e todos os habitantes do planeta tenham a possibilidade de fazer turismo, o que será da capacidade de suporte do planeta frente a tal movimento? Bueno, gracias por la pregunta. En principio, el turismo social aborda esta concepción del turismo para todos, el aspecto de la demanda, pero también siempre bajo los límites de la sustentabilidad, de la solidaridad, o sea, asociada a una dimensión sustentable del destino. Así que esa perspectiva y ese objetivo tiene que darse en ese marco. También es muy injusto pensar que la situación se siga dando como se está dando hasta ahora, es decir, que la limitante de acceso es la limitante de ingreso. Entonces, los que disponen de ingreso para acceder, acceden a esa situación y pueden hacer uso de esos recursos ambientales, me refiero locales, y todos los demás quedan excluidos por una cuestión de ingreso. Así que el turismo social puede llegar a una situación de mayor inclusión de esos sectores que hoy no acceden a la práctica turística, pero obviamente en el marco de esa sustentabilidad, de esa solidaridad, de esa responsabilidad empresarial, que son los principios básicos del turismo social. Es la mirada del consumidor, en el sentido capitalista del término,
pero también en la mirada del destino, es decir, esa situación de responsabilidad obviamente no puede quedar a un margen. Uma pergunta agora à professora Adjane. Como a sua fala elitizada se encaixa em locais onde não há desenvolvimento do turismo? Aqui eu não sei se a pessoa quis elitizada no sentido que foi usado. Será que a pessoa quer se esclarecer? Como a minha fala elitizada se encaixa em locais onde não há desenvolvimento do turismo? Bom, eu acho que a pessoa quis perguntar o seguinte. Não deu para entender. O autor da pergunta, que eu acho que não se identificou. Como a sua fala elitizada se encaixa em locais onde não há o desenvolvimento do turismo? Então eu acredito que a pessoa esteja perguntando assim, em praias onde não há o desenvolvimento do turismo, como se encaixa essa questão de seletividade? Talvez seja isso. Não sei, mas, enfim. Eu também não achei, assim, não entendi o fato da minha fala ser elitizada. Mas, como eu falei para vocês, que o processo, entendeu, digamos assim, de seletividade nos espaços da praia começa exatamente quando ela se torna um atrativo turístico. Quando é uma praia, digamos, sem muita atratividade, ela continua sendo um espaço democrático e diversificado. Mas, a partir do momento que ela se torna em um espaço de consumo do lazer e consumo de outras coisas associadas ao lazer, aí esse processo de segregação se torna mais atenuante. Então, onde não há o desenvolvimento do turismo, talvez não se encaixe, ou então aconteça de outra forma esse processo de segregação. Uma pergunta para a professora Érica. O turismo social se refere apenas ao acesso ou também aos tipos de destinos? Bueno, es un poco lo que charlamos en la pregunta anterior. El turismo social empieza vinculado particularmente a la cuestión del acceso, de la limitación en la práctica, ¿sí? Y es ese concepto teórico que nos acompañó hasta el último decenio, donde empezamos ya a incorporar a esta dimensión de la oferta, es decir, de la demanda, de las comunidades, del destino. Cuando empezamos a ver los impactos de la actividad, el turismo social también empieza a abordar esta otra dimensión. En el caso de mi exposición me aboqué al acceso al turismo porque me pareció interesante, en función del eje de la mesa, poder discutir este aspecto, y supado que Adjane ya abordaba la cuestión del turismo social desde el destino, pero el turismo social aborda tanto esta cuestión del quién accede, ¿sí?, como también la cuestión del destino, y vinculado a estas cuestiones de solidaridad, de sustentabilidad, de responsabilidad empresarial. Son dos cuestiones que van de la mano. En materia de política pública, cuando uno analiza qué está pasando en nuestros gobiernos vinculado al turismo social, todavía permanece esa concepción específica de turismo social, y vemos que lo que se está haciendo en materia de turismo social son programas vinculados a facilitar el acceso a la práctica turística, ¿sí?, para distintos colectivos vulnerables, sean personas con discapacidad, sean hogares con bajos ingresos, sea tercera edad, sean jóvenes. Pero todavía en política pública permanece esa mirada, esa concepción específica del turismo social que está en plena transformación. Há uma pergunta da Catarina Moreira para a professora Adjane. Como o setor público pode entender o turismo social como parte importante de uma cidade, principalmente se tratando de uma cidade turística de praia? Então, eu acredito que o setor público necessita levar em consideração a questão do direito ao lazer, até esse enfoque com que a professora Érica trouxe nessa discussão dessa mesa.
Então, é interessante, entendeu? Ele pensar, o setor público pensar no espaço, não só em função do desenvolvimento do turismo, mas pensar o espaço de forma democrática, como eu falei para vocês, um espaço social, tanto para a população, como para visitantes, como para excursionistas, para turistas. Então, isso entra também a questão da contradição do próprio, da própria atividade do turismo, né? Que ela sendo global, ela acaba se tornando uma atividade em si massificada. Para ela ser mais exclusiva, é necessário que o poder público adote certas normas. E como foi o exemplo que eu trouxe para vocês. Mas, de certa forma, entendeu? O setor público tem que enxergar os espaços como um espaço social de forma para todos. E, digamos assim, o trabalho do SESC aqui em São Paulo é interessante. Inclusive, no início do evento hoje, o exemplo foi exatamente o lazer na praia, como eu falei para vocês, que é um espaço realmente, digamos, um espaço social de atratividade para vários públicos. Então, é necessário que a política pública ela pense do ponto de vista do lazer e não apenas do ponto de vista do turismo, e considerar que o turismo em si ele é uma prática de lazer. E eu volto de novo àquela discussão que eu trouxe para vocês da OMT, que ela faz as diretrizes para a organização do turismo no setor do comércio e também vai perpassar políticas públicas e pesquisas acadêmicas na área. E eu acho que isso, de certa forma, vem a necessidade de se pensar do ponto de vista de uma epistemologia do turismo e trazer o turismo fora desse viés econômico, pensar mesmo enquanto prática de lazer, trazer as contradições, confrontar como é que ele acontece na prática, pensar em prática, entendeu? Em organização, o turismo enquanto prática e organização social. E, a partir do momento que as políticas públicas visam essa visão, acaba por tornar, entendeu, o turismo social uma realidade diferente do cenário que a gente tem encontrado hoje no Brasil, sobretudo nos espaços litorâneos. Uma última pergunta, que eu acho que, inclusive, nos ajuda a esclarecer a questão da pergunta ali anterior, né? Já que a professora Diane trouxe aqui um tema espinhoso, né? E vai mais ou menos na mesma direção, né? Taxar a visitação para buscar sustentabilidade, entre aspas, não é elitizar o movimento de acesso aos lugares turísticos? Sim. E foi exatamente assim o que eu disse na minha fala, entendeu? Usa um discurso ambiental, mas que, no final, termina afetando desproporcionalmente os grupos sociais e acaba se configurando como um racismo ambiental, uma injustiça ambiental. E eu vou falar um caso bem específico, que, quando eu estava fazendo as minhas pesquisas, eu conheci um grupo de excursionistas que eles eram da zona rural de Pernambuco. Eles trabalhavam no corte de cana, de açúcar, e eles faziam a excursão uma vez por ano. E o local que eles escolhiam sempre era praia. Só que as famílias viviam com, às vezes, menos de um salário mínimo, e eles queriam ter o desfrute do lazer na praia, mas eles levavam até a água dentro de uma cacimba, porque eles não consumiam exatamente nada no local de visitação. E, inclusive, a fala do motorista do ônibus foi que, com o aumento do combustível, ele não estava nem ganhando nenhum extra por levar aquele grupo à praia. Ele simplesmente levava porque sabia que era uma vez no ano, o único momento de lazer deles. E aí eu questiono, será que o desenvolvimento do turismo, do ponto de vista socioeconômico, vale privar o direito dessas famílias terem um dia de lazer na praia? Bom, eu agradeço as perguntas aqui formuladas, as respostas das nossas convidadas. E gostaria de terminar essa mesa, né,
com uma breve reflexão, na verdade, remetendo vocês devem ter visto na programação, o caderno que acompanha o material que foi distribuído aos participantes, e no texto, justamente, que serve de introdução a essa mesa, né, eu começo com uma menção a uma música de um compositor brasileiro, e me ocorreu aqui durante a fala, vou terminar, né, não cantando, evidentemente, mas lendo... lendo um trecho de um outro compositor, esse do Uruguai, né, Jorge Drexler, de uma canção chamada Movimento. E ele diz o seguinte, né, numa estrofe: somos uma espécie em viaje, não temos pertenencias, sino equipaje. Vamos com el polen en el viento, estamos vivos porque estamos em movimento. A música, recomendo, né, quem não a conhece, que depois consulte e ouça. É claro que ele fala de movimento no contexto mais amplo, inclusive das migrações, que é um dos temas aí, que estão na ordem do dia, né, mas, sem dúvida nenhuma, que diz respeito também a esses movimentos abordados aqui pelas nossas conferencistas, né. Com isso, eu quero dizer que, queiramos ou não, tenhamos ou não condições plenas de receber essas demandas, esses fluxos nos destinos, preparados ou não, não há dúvida de que a demanda por esses deslocamentos, por esse movimento, não vai diminuir. Pelo contrário, né, certamente essa demanda só tende a aumentar. No caso das populações mais bem resolvidas socioeconomicamente, o mercado convencional de turismo tem se encarregado de resolver essa demanda, né? Mas ficam aqui as inquietações, as indagações colocadas pelas nossas convidadas, de quais alternativas existem, quais possibilidades e quais desafios existem para aquelas populações que fazem também essas demandas, né, pelo deslocamento turístico, e se devemos e como podemos atender a essas demandas, né? Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter a oportunidade de retomar esse assunto amanhã e nas atividades que ocorrerão aí nos outros dias após o evento. Obrigado a todos, uma boa noite, até amanhã.